Boa tarde, queridos, a graça e a paz. Somos gratos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de nos reunirmos como igreja no dia do Senhor, no dia em que celebramos a morte e ressurreição do nosso Salvador, estarmos juntos e declararmos tantas verdades gloriosas em forma de adoração e de exaltação ao nosso Deus. Sou grato todas as vezes que tenho a oportunidade de reencontrar amados irmãos. Eu conheço aqui vários dos irmãos dessa igreja, o amado pastor, o reverendo Renan, muitos irmãos que estão envolvidos conosco no projeto Cariri, ali trabalhando na evangelização no interior do nosso estado, e outros momentos que estivemos aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Bruno, estou há 1 ano e meio como pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Tambaú, sou casado há 15 anos com Sônia, uma bela mulher que Deus me deu e nos deu 3 filhos, a Pamela, a Nicole e o Azaf. E é uma honra poder compartilhar a palavra de Deus com todos vocês que aqui estão. A Nicole, ela vai projetar uma imagem para a gente, a Nicole, não é? A primeira, Nicole. Esse é o Dr. Tom Renfro. Ele é um médico norte-americano e há 18 anos atrás ele foi diagnosticado com um tipo muito raro de câncer. Vários tumores surgiram ao mesmo tempo na região do seu pescoço e por baixo dos seus braços. Esses tumores estavam cheios de metástase, ao ponto que os médicos o desenganaram imediatamente e disseram que não existia tratamento para ele. Uma próxima imagem nós podemos ver, está bem pequenininha, Nicole não achou uma imagem grande, mas talvez depois, se vocês observarem, ele ficou com o seu corpo totalmente deformado, a ponto de não poder baixar os seus braços, tantos tumores, eram os tumores por baixo das suas axilas. Os médicos disseram: olha, retorne para sua casa e, na melhor das hipóteses, você terá de 2 a 3 meses de vida. O Dr. Renfro, como um bom cristão protestante, voltou para casa e se lançou em oração junto com os seus, buscando em Deus conforto, consolo e também, se fosse a vontade do Senhor, uma cura miraculosa. Toda a sua igreja estava reunida orando, quando em um dia, subitamente, Deus moveu o seu coração para ir ao hospital. Chegando no hospital, os médicos começaram a fazer exames para ver em que estágio estavam os tumores. E naquele momento do exame, os tumores começaram a se desmanchar em forma líquida. E, milagrosamente, todos os tumores com todas as metástases desapareceram. Ele foi subitamente, imediatamente curado. Aí uma foto de como ele estava, e essa é uma foto atual, 19 anos após, onde ele goza de perfeita saúde. A sua história impactou tanto a sociedade onde ele estava inserido, que uma professora da Universidade de Indiana, chamada Candy Gota Brown, ela fez uma pesquisa sobre a sua vida, a sua cura e sobre a influência que a fé exerce para curas e acontecimentos milagrosos na humanidade. A história do Dr. Renfro foi contada por uma série do National Geographic, produzida pelo Morgan Freeman, por título A História de Deus. Talvez alguns de vocês assistiram. São 6 episódios onde eles abordam historicamente como a crença em Deus move a sociedade. A fascinação por curas, milagres e prodígios sempre foi algo que marcou de modo muito intenso a sociedade, marca a sociedade até hoje. Mas o nosso Deus, onde Ele está diante dessa expectativa que os homens têm por curas e prodígios? Pensando nessa verdade, eu gostaria de encorajá-los a abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e nós falaremos por título dessa mensagem, muito prazer, eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que cura. Atos, capítulo de número 3, nós leremos todo o capítulo. Diz a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença,
o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se a ele Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, e que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar juntos? Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de nos reunir como igreja para adorar ao Senhor, para exaltar o teu santo nome e ouvir a tua voz através das Escrituras Sagradas. Senhor, apesar de nós, fala-nos de modo claro, límpido e inconfundível, e que nós possamos compreender as verdades maravilhosas acerca do Deus que sara, do Deus que cura e que opera prodígios na vida dos teus filhos. Assim nós oramos com ações de graças em nome e para a glória de Jesus. Amém. Quando nós olhamos, irmãos, para a Escritura Sagrada, em vários momentos da história da redenção,
Deus usou para si vários títulos distintos ou nomes diferentes, para que esses nomes pudessem atribuir algumas características do caráter de Deus, revelando os seus atributos, quer incomunicáveis ou comunicáveis. Dentre os vários nomes que Deus utilizou para si, um destes foi Jeová Rafá, em hebraico, que significa o Senhor sara. Ele é aquele que sara, que restaura, que cura e que torna alguém saudável. A primeira vez que esse nome surge foi lá em Êxodo, no capítulo 15, quando o povo estava padecendo em sede, e eles clamam a Moisés que o Senhor envie água, e quando eles encontram água, as águas eram amargas. Eles murmuram contra Moisés, contra o Senhor, consequentemente, Moisés lança um arbusto e milagrosamente aquelas águas se tornam doces, e o Senhor então traz essa promessa ao seu povo: todas as vezes que vocês buscarem a mim, eu os sararei, porque eu sou o Senhor quem sara. Ao longo da história, o Senhor em tantos outros momentos manifestou o seu poder de cura. E no Antigo Testamento ele fez várias promessas de que viria o Messias, o Redentor, e que quando ele chegasse, lá no capítulo 35 de Isaías, os coxos saltariam de alegria. Jesus, inaugurando o seu ministério, ele traz como característica várias curas, sinais, prodígios, exorcismo, todos estes feitos respaldando a sua pregação e de que o reino de Deus havia chegado e se estabelecido dentre os homens. E ele fez uma promessa aos seus discípulos, que aqueles que crescem de fato nele faria sinais ainda maiores, como confirmação do ministério que ele confiara à sua igreja. O Senhor morre e ressuscita. No capítulo 1 de Atos, ele é assunto aos céus e faz um pedido: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Permaneceram, e depois de 10 dias, após 10 dias da ascensão de Cristo, no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos adorando, quando o Espírito de Deus vem como um vento impetuoso e em línguas repartidas de fogo, derrama a sua glória, o seu poder, batizando todos aqueles homens e os inserindo numa nova realidade. Pedro profere o seu primeiro sermão. E no primeiro sermão, mais convertidos são feitos do que durante todo o ministério de Jesus Cristo em 3 anos e meio na terra. 3.000 homens se convertem para a glória de Deus. E então chegamos no capítulo 3, capítulo que está sendo exposto nessa noite, já foi hoje pela manhã. Mesmo estando nesta nova realidade, os apóstolos estavam num momento de transição. Eles adoravam nos lares, eles buscavam a Deus, mas eles ainda frequentavam as sinagogas e os templos. Como era de costume para todo judeu zeloso, eles oravam 3 vezes ao dia: cedo pela manhã, na hora nona, às 3 horas da tarde, e no anoitecer eles também buscavam a Deus. E é neste momento que nós encontramos Pedro e João subindo ao templo para orar, para buscar a Deus. E encontramos então Deus decidindo manifestar o seu poder e a sua glória, trazendo cura sobre as necessidades de um homem, e que podemos aplicar para as nossas vidas. Ele é o Deus que traz cura para todas as nossas necessidades, de acordo com a sua soberana vontade. Quando ele estava ali, a narrativa de Lucas nos mostra que existia um homem coxo de nascença, com 40 anos de idade, que todos os dias era colocado ali à porta do templo Formosa. Os historiadores não sabem ao certo que porta era essa, mas era uma estratégia muito interessante, porque todas as pessoas que chegavam ao templo para sacrificar, que iriam oferecer as suas ofertas, seus sacrifícios ao Senhor, ficariam constrangidos de negar uma esmola a um homem coxo que não podia trabalhar.
porque naquela época as pessoas que nasciam com deficiência não eram ensinadas profissão alguma, elas estavam fadadas a mendigar durante toda a sua vida, durante toda a sua existência. Esta era a sina de todo homem. Para este homem era mais um dia de trabalho, ou mais um dia onde ele ia em busca do suprimento de suas necessidades, porque caso ele não recebesse alguma esmola, ele certamente padeceria de fome, abandonado. Estrategicamente ele estava ali aguardando em um dia ordinário o suprimento das suas necessidades ordinárias, quando Deus o surpreende. Chegando ali Pedro e João, ele esmola implorando que dessem alguma coisa, quando Pedro para, fitando os olhos nele e diz: olhe para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, e então Pedro lhe diz: não possuo nem prata e nem ouro. Essa declaração ela é muito interessante e intrigante, porque o templo ele era suntuoso, ele tinha uma ostentação de muito ouro. As portas do templo eram revestidas ou de prata ou de ouro, e alguns historiadores dizem que esta porta por onde eles entravam, Formosa, era toda de cobre maciço, extremamente valiosa. Então aquele homem que era mendigo, não tinha as suas necessidades supridas por si só e pelo seu trabalho, olhava diariamente para um templo glorioso, feito em nome de Deus, quando um homem para diante deles e diz: eu não possuo prata, eu não possuo ouro, ou seja, eu não tenho absolutamente nada para suprir as suas necessidades cotidianas, eu não posso suprir as suas expectativas. Mas algo inesperado ocorre. Ele diz: mas aquilo que eu tenho, eu te dou. O que é que este homem tinha? Este homem que negara ao Senhor 3 vezes, poucos dias antes. O que este homem de um temperamento tempestuoso possuía? Ele possuía a graça redentora de Cristo sobre a sua vida e uma grande comissão recebida da parte de Deus. E como apóstolo, ele tinha a autoridade de realizar prodígios, maravilhas e sinais. E por isso ele fita o homem e diz: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Imaginem, irmãos, tentem imaginar por um instante, numa época de uma medicina precária, sem nenhuma infraestrutura, para um homem que nasceu paralítico e nunca tinha experimentado isso, ouvir. Mas nós encontramos no texto que este homem teve fé, a princípio aquilo que a teologia chama de fé miraculosa. Pedro então estende a sua mão, à semelhança do que Jesus fez com a sua sogra, e coloca aquele homem de pé, e ele levanta subitamente. É essa a ideia que o texto nos mostra, e o termo ele é significativo. O advérbio imediatamente torna claro que o milagre foi operado de modo súbito, completo e inquestionável. É interessante que Pedro diz em nome de Jesus Cristo, e a expressão no nome de Jesus, Pedro foi o primeiro a utilizá-la, denotava que toda a autoridade não estava nele, no seu próprio poder, mas estava presente no nome que carregava consigo todos os atributos. Milagrosamente, aquele homem se coloca de pé em um único salto, pelo poder glorioso do Senhor Deus que cura. Observem a reação na continuação do texto. No versículo 7 diz: e tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E aí nós conseguimos imaginar um pouquinho a proporção deste milagre. Não foi um milagre apenas de recuperar ou dar àquele homem a capacidade motora que ele não tinha desde o seu nascimento, mas foi um milagre de capacitá-lo a aprender a andar mesmo sem ter tentado.
Todos aqui, quando passam por alguma fratura e precisam imobilizar um dos seus membros, ao tirarem a imobilização, precisam passar tantas vezes pela fisioterapia para que possa voltar a andar normalmente. Mancamos, às vezes quando jogamos futebol, os meninos aqui que são bem aguerridos, já jogamos juntos, e o pastor que vos fala, por uma jogada mais forte nós ficamos mancando alguns dias. O milagre foi tão glorioso, tão extraordinário, que além de recobrar a sua perfeita saúde, ele entra no templo saltando e louvando a Deus pelo que acontecera. E aí, irmãos, isso me chama a atenção para alguns fenômenos que aconteceram ao longo da história da igreja. Quando nós olhamos a história moderna da igreja, os homens sempre buscaram avidamente milagres, mas vamos falar de uma história recente. A história do pentecostalismo, por exemplo, que começou no Brasil no início do século XX, naquilo que os historiadores chamam de as 3 ondas do movimento pentecostal. Na primeira onda, em 1910, a ênfase era nos dons espirituais sobrenaturais, assim chamados. A segunda onda, que foi na década de 50, 1950, a ênfase era em curas extraordinárias, sinais e prodígios. E as igrejas que surgiram nesta época chamavam as multidões para provarem o poder miraculoso do Senhor através de curas, prodígios e sinais. Este movimento se acostou em um sistema de saúde precário que o Brasil tinha à época, se ainda tem hoje, imaginem há 60, 65 anos atrás. E muitas pessoas humildes chegavam ali clamando a Deus por milagres, por sinais. Até então, não vemos nenhum problema. O problema é quando este movimento, que surgiu naquela época e continua em muitos lugares hoje, começam a colocar a ênfase na cura e no suprimento das necessidades cotidianas como sendo o centro e o âmago da fé. Mesmo este homem nunca tendo andado, e ele provou um milagre glorioso que fez com que as multidões ou a multidão ficasse atônita, estarrecida, porque ele era uma figurinha tarimbada, estava ali todos os dias à porta do templo, as pessoas o conheciam. Todos ficam em êxtase pelo que acabaram de ver. Mas, irmãos, este não era o aspecto principal do texto. Mas eu observo algumas verdades à luz desse texto e na verdade neotestamentária sobre curas, sinais e prodígios. A primeira verdade, irmãos, é que desde os tempos bíblicos muitas fraudes surgiram e ainda existem hoje em pessoas que dizem estar provando por uma cura divina, por um milagre do Senhor, quando na verdade muitos ali estão fingindo que estavam enfermos ou fingindo que foram curados. E isso trouxe e ainda traz tantos escândalos. Uma outra verdade acerca deste tema é que o próprio Jesus nos advertiu que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas que em nome do Senhor operariam sinais e prodígios pelo poder de Satanás, para enganar a muitos e, se possível, os próprios eleitos. E algo que nós encontramos aqui, de modo específico no ministério apostólico, é que todas as curas no livro de Atos que os apóstolos operaram, todos os milagres, eles se manifestaram na vida de incrédulos, se manifestaram na vida de pessoas que não tinham ainda uma relação salvífica com o Senhor. Isso quer dizer, irmãos, que Deus não cura mais hoje? É claro que não. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele continua curando aqueles os quais soberanamente Ele decide curar. O que nós não vemos nos nossos dias, e nem ao longo da história da igreja, é o que os apóstolos tinham. Fora concedido aos apóstolos não apenas a autoridade de redigir as Escrituras, mas o dom de sinais e prodígios, para que através deles a mensagem do Evangelho fosse confirmada com muitos milagres gloriosos. A diferença é que hoje Deus cura e opera milagres através da oração de todos os santos. Como diz a Escritura, muito pode em seus efeitos a súplica de um justo.
Mas isso não é um dom específico do reverendo André, isso não é um dom específico de nenhum dos irmãos que aqui estão. É um dom de Deus, uma dádiva dele, que ele manifesta através da oração da igreja como um todo, de acordo com seu soberano propósito. Este homem é curado, e o Senhor o cura não apenas da sua necessidade cotidiana, mas o Senhor faz um milagre muito além das suas expectativas, fazendo com que ele recobrasse a plena saúde do seu corpo. E é aí que nós encontramos uma segunda verdade, na continuação desse texto, de que o Senhor é aquele que nos cura da nossa incredulidade. O Senhor, ele sara de toda e qualquer incredulidade. Quando nós olhamos a partir do versículo de número 12, Pedro então diz: à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus Cristo, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando havia decidido soltá-lo. E aí, irmãos, é tão interessante e é impossível não fazermos uma correlação com o que vemos nos nossos dias, com os grandes profetas da fé, que evocam cura divina realizada através de suas vidas, onde eles se tornam celebridades e fazem questão de receberem todos os aplausos e aclamações dos homens. Pedro, quando aquela multidão estava ali estarrecida ao seu redor, ele diz: olha, o que é que vocês estão fazendo? Como se nós tivéssemos realizado isso por nossa própria capacidade? De modo algum. E aí é onde nós percebemos que Deus começa a realizar o maior de todos os milagres. Como falamos, no capítulo 2, Deus usou um grande fenômeno sobrenatural, que foi a descida do Espírito Santo, como introdução do sermão de Pedro. O grande evento do capítulo 12 não foram as línguas repartidas em fogo. O grande evento foi a pregação de uma mensagem cristocêntrica, onde 3.000 se convertem. O grande evento deste capítulo não fora a cura de um paralítico de 40 anos sem andar. Foi sim a pregação que veio confrontando a incredulidade daqueles homens. A cura fora uma introdução. Então, a partir do versículo 13, o Senhor faz um diagnóstico. Não existe cura sem diagnóstico. Não existe tratamento sem identificação do problema. E Pedro poderia muito bem se acostar na fama e nos aplausos dos homens que estavam ali ao seu redor e se beneficiar um pouco estando ali sob os holofotes, mas não. Imediatamente ele se propõe a confrontar a incredulidade daqueles homens. Nos chama a atenção de que eles eram judeus zelosos, estavam todos no templo orando, buscando a Deus. Eles tinham vários pontos em comum, professavam o mesmo Deus, buscavam ao mesmo Deus, tinham uma vida devocional intensa, mas Pedro identifica o ponto nevrálgico de incredulidade que aqueles homens tinham. Ele diz: olha, vocês, no versículo 13, ele se identifica na fé, fazendo menção aos grandes patriarcas, mas depois de mostrar que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o mesmo Deus que glorificou o seu servo Jesus Cristo. E é interessante que a palavra servo, no original grego, ele usa a palavra paz. É um termo incomum para Jesus na literatura neotestamentária, mas que faz menção ao servo sofredor de Isaías 53, onde o profeta falara do Messias que viria e que levaria sobre ele as nossas dores, e que o castigo que nos traz a paz estaria sobre ele, e pelas suas pisaduras nós seríamos
sarados. Ele menciona Cristo como sendo o servo sofredor, mas que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó o glorificou. Ele faz menção à obra completa de Cristo, mas pontualmente ele diz: a quem vós traíste, negastes. No versículo 14 ele repete: vós, porém, negastes não apenas o Filho de Deus, mas o santo e o justo, atributos de perfeição de Jesus Cristo. E ainda ele é mais enfático no verso 5, dizendo: de Sarte matastes o autor da vida. Parece um paradoxo matar aquele que é o autor da vida. Pedro pontualmente ele revela o caráter de Cristo em sua pregação, uma pregação extremamente cristocêntrica, demonstrando tudo aquilo que Jesus era. Mas ele não apenas demonstra o que Jesus era, ele demonstra o que aqueles homens fizeram com Cristo e como eles não creram no próprio Filho de Deus. Pedro mostra que a vida religiosa e que o sistema religioso deles era fracassado e que estava levando-os para a perdição. Isso me ensina, irmãos, uma grande verdade. É que tantas vezes no nosso cuidado em não sermos agressivos e arrogantes na nossa evangelização, nós somos, na verdade, tantas vezes omissos, quando não queremos ofender aqueles os quais estamos evangelizando. Não queremos que eles se sintam constrangidos com o que falamos. Mas, irmãos, não existe cura de incredulidade sem um diagnóstico preciso. O mundo precisa saber que ele está doente e doentio quando ele não coloca a sua fé e esperança exclusivamente nos méritos de Cristo Jesus. E em muitos momentos isso irá lhe constranger, em muitos momentos isso nos levará a confrontar de modo duro o engano que as pessoas estão inseridas, por mais gentis que nós desejemos ser na nossa evangelização. A cura da incredulidade leva automaticamente à confrontação do pecado e do engano. Mês passado eu estava pregando em uma igreja em Filadélfia, e no meu voo de volta de Filadélfia para Miami, havia um jovem do meu lado, e pelos traços físicos eu reconheci que ele era descendente de indiano, se não fosse indiano, e comecei a conversar, falando com ele que tinha sido missionário na Índia, e ele então perguntou o que eu fazia. Eu disse: eu sou pastor e professor, e ele se interessou e disse: o que é que um pastor faz? E a conversa foi se aprofundando. Ele perguntou qual é a diferença entre um católico e um protestante, e ele falou: você sabe, eu sou hinduísta, mas eu busco a Deus também. E que desafio, irmãos! O jovem estava sendo tão gentil, tão cuidadoso. Ele disse: você admira, você esteve lá, você participou da nossa religião. E eu tive que amorosamente dizer para ele: olha, segundo as Escrituras Sagradas, existe um único Deus e um único mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo. Aquele jovem olha para mim então e pergunta: então você está dizendo que tudo aquilo que você viu no meu país de origem é mentira, é ilusão? Eu disse: infelizmente, meu querido, eu sei que as pessoas o fazem com muita sinceridade de coração. Como Pedro disse, Pedro não foi cruel na apresentação da verdade. Ele diz: olha, eu sei que vocês fizeram por ignorância, por falta de conhecimento, mas a ignorância não descaracteriza o engano. A ignorância não nos tolhe não apenas o direito, mas a obrigação de declararmos a verdade. E Pedro disse: vocês mataram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi pela fé em o nome de Jesus, este mesmo nome que fortaleceu este homem que agora reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu esta saúde perfeita na presença de todos vós. Foi Cristo, é Cristo. Se nós desejamos de fato
que as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, na universidade, na nossa família, sejam curadas de sua incredulidade, nós precisamos declarar toda a verdade, de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não existe nenhum atalho, não existe nenhum caminho, não existe nenhum mecanismo especial. Não existe uma exceção para aquelas pessoas que são muito caridosas ou que oram muito, porque essas pessoas nesse sistema religioso faziam tudo isso. Mas a cura para a incredulidade, ela vem por meio do diagnóstico preciso e da apresentação do meio através do qual estes homens poderiam ser sarados. E aí é interessante, irmãos, quando nós continuamos olhando para o texto, que o Senhor não apenas faz o diagnóstico, mas Ele também apresenta uma solução para a incredulidade. E aí, mudando um pouquinho da estrutura que foi proposta, no verso de número 18 e 19 ele diz: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Vamos ler juntos o 19? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A cura da incredulidade se daria através do arrependimento, no original metaneo, de onde vem metanoia, arrependimento. Eles precisariam voltar-se do pecado para Deus. Não seria meramente uma aquiescência intelectual. Eles não deveriam refletir e dizer: poxa vida, realmente nós nos enganamos. Não era uma simples constatação mental de que eles haviam matado aquele que era o autor da vida. Além de reconhecerem mentalmente as suas emoções e as suas volições, a sua própria vontade precisaria mudar. Eles teriam de ter uma nova disposição, abandonando a vida de um sistema religioso arrogante, vaidoso, altivo, e humildemente se renderem ao senhorio de Cristo, reconhecendo que foram os seus méritos na cruz do Calvário que os justificou, que os habilitou a estarem na presença de Deus. Nós nos identificamos com essa verdade. Uma igreja de maioria jovem aqui, mas temos alguns irmãos mais experientes. Todos nós que vemos de contextos de fé distintos, com histórias de vida bem diferentes umas das outras, podemos olhar para trás e percebermos o momento exato onde Deus operou este grande milagre, nos confrontando do nosso engano. Quer seja da idolatria, quer seja de uma vida religiosa numa igreja evangélica, quer seja do ateísmo ou de uma vida de devaneios, um dia a verdade do evangelho nos confrontou e mostrou que estávamos perdidos, mortos em delitos e pecados. Mas a semelhança daquele cego Bartimeu, que quando ouviu que o Senhor passava, clamara dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Um dia nós também clamamos, e este Deus gerou arrependimento e fé em nossos corações, e por isso hoje podemos estar reunidos em sua presença, não através dos nossos méritos ou dos nossos próprios sacrifícios, mas através do que Cristo fez. Nós podemos desfrutar da gloriosa presença abençoadora do Santo Deus. Este é o maior de todos os milagres. O que C.S. Lewis chama de o maior dos milagres, quando o Cristo encarnado vem, cumpre a sua obra redentora e resgata homens para Deus por seu sacrifício. Precisamos lembrar, irmãos, que a essência do Evangelho está firmada nesta verdade,
de que todas as curas, de que todo o suprimento das necessidades cotidianas, elas apontam para a cura da incredulidade no coração dos homens. A redenção dos homens sempre foi o cerne, o centro de todas as coisas. E aí nós encontramos uma terceira e última verdade neste capítulo tão extenso, com tantas verdades abençoadoras que poderíamos fazer uns 5, 6 sermões, mas não temos tempo para isso. Encontramos uma última verdade de que Cristo é a cura para todas as nações. E eu digo não apenas para todas as nações, mas eu gostaria de mudar um pouquinho e dizer de que Cristo é a cura para toda a criação. Ele é a cura para todo o universo. Observem o que Pedro continua declarando no seu sermão. No versículo de número 20, onde paramos, ele diz: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E aí quando nós olhamos o versículo 25, ele diz: vós sois os filhos dos profetas da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, vamos ler juntos? Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Observem então que Pedro, depois do grande milagre, ele aponta para Cristo, ele denuncia o pecado da incredulidade, ele aponta o caminho do arrependimento e diz: olha, não parou por aqui. Vejam que esta grande cura e este grande milagre é apenas um coadjuvante diante da salvação. Mas essa salvação, ela não é um momento final, porque Deus, que enviou o seu servo Jesus, chamou-o de volta para si. Haviam 10 dias ou 11 dias que Jesus tinha sido assunto aos céus, pouquíssimo tempo. 11 dias que ele tinha dito: olha, eu vou para junto do Pai, mas voltarei. E aqui João então apresenta esta verdade, de que o Senhor, ele traria plena cura, não apenas para as nações, ele traria cura para toda a sua criação. Quando nós olhamos para a queda do homem, nós descobrimos que a queda trouxe degradação não apenas para a humanidade, corrupção não apenas para os seres humanos, ela trouxe consigo corrupção para toda a criação. Quando o homem peca, a segunda lei da termodinâmica entra em ação. Segunda lei que diz que todo o corpo sai de um estado de organização para desorganização, ou seja, tudo aquilo que é material está se degradando. Paulo falou e expressou essa verdade quando ele escreve aos Romanos, se os irmãos puderem abrir por um instante, Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 18, veja o que Paulo fala sobre essa triste realidade deste mundo que vivemos e que está se degradando. Paulo diz, 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quando o homem peca, toda a criação sofre o colapso da queda e está então se corrompendo. Essa triste constatação, ela continuará sendo uma realidade até que o reino seja plenamente estabelecido. É exatamente isso que Pedro aponta no seu sermão. Ele continuará nos céus até que a salvação se cumpra e aqueles judeus são lembrados
que ela se cumprirá quando o reino for plenamente estendido através do chamado que o Senhor deu inicialmente ao patriarca Abrão. Quando Deus tira Abrão do Ur dos Caldeus, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação, abençoarei o teu nome, sê tu uma bênção para todas as nações. Israel, segundo Christoph Wright, tinha a obrigação de ser ou ter uma perspectiva centrífuga de dentro para fora, levando a salvação para todas as nações que estavam ao seu redor. Eles negligenciaram, eles falharam, sendo a videira do Senhor, como o Senhor disse através de Isaías, lá no capítulo 5, eles se tornaram uma videira estéril, infrutífera. Mas esse mesmo Jesus que redimiu os homens, no capítulo 15 de João, ele disse: eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Eu sou aquele que trago plena frutificação através dos meus. E aí nós enxergamos esta verdade, irmãos, de que a cura virá para as nações através da proclamação intencional dos filhos de Deus, quando os homens são alcançados por este evangelho, que continua e sempre continuará sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não existe outro meio, não existe outro mecanismo. Ainda que existam algumas estratégias de aproximação, apenas o Evangelho, as boas novas, converte e transforma e alcançará as nações pelo seu poder glorioso. E quando isso se cumprir, este Deus não trará cura apenas para salvos das nações, Ele trará plena cura para toda a criação. Porque, irmãos, por mais que este coxo tenha provado um milagre glorioso, ele envelheceu, em algum momento ele morreu. Lázaro, que fora ressuscitado pelo Senhor no capítulo 11 de João, voltou a morrer. Os mortos que ressuscitaram, quando Jesus então morre, o véu do templo foi rasgado, eles voltaram a morrer. Talvez exista aqui pessoas que provaram milagres gloriosos do Senhor e curas extraordinárias, mas a verdade, triste constatação, é que nós iremos envelhecer e morrer. Alguns irmãos mais experientes, às vezes saudosamente, param e dizem: meus 20 anos, meus 30 anos. Quando eu converso com alguns irmãos, eles dizem: você é tão jovem. Eu digo: olha, eu estou mais perto de 40 do que de 30. Eles dizem: meus 40 anos. Para os adolescentes aqui, 40 anos já é um horror, já é um homem de meia idade, depende da perspectiva que nós olhamos. Mas a verdade é, irmãos, que nós estamos nos degradando pelas limitações do pecado. Billy Graham, maior evangelista do século 20, um homem que Deus usou para alcançar centenas de milhares de pessoas, já na sua velhice, ele disse: eu fui ensinado sobre muitas coisas ao longo da caminhada cristã, mas ninguém me ensinou como servir a Deus na velhice. Ninguém me ensinou como encarar os momentos em que eu começo a me tornar inútil, quando eu deixo de ter capacidade e condições de fazer tudo aquilo que eu mais amei. E aí, diante disso, ele escreveu um livro por título Nearing Home, que a tradução seria Aproximando-se de Casa, demonstrando que nesses últimos momentos, onde o diagnóstico de que este mundo degradante está trazendo seus efeitos sobre o nosso corpo, nós ainda podemos deixar um legado de exemplo, de fé e de temor a Deus para as gerações mais jovens, num legado de terminar bem o seu combate. Mas ele não se desespera. E Billy Graham, ele diz acerca da morte: eu tenho certeza de que a eternidade é algo maravilhoso, e agradeço a Deus por me dar tal certeza. De onde vem essa certeza?
Se você olhar o mesmo texto de Romanos 8, o qual nós lemos, na continuação a partir do verso 21, Paulo faz menção, dizendo, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Haverá um momento em que este Cristo glorioso voltará, e é exatamente isso que Pedro diz no verso 21, até os tempos da restauração de todas as coisas. E este corpo corruptível que você tem, meu irmão, este corpo corruptível que nós temos, essas enfermidades que lutamos em nosso cotidiano, serão todas extinguidas e receberemos um corpo glorificado com perfeita e plena saúde para a glória de Deus. E não apenas o nosso corpo, mas este planeta ao qual vivemos será recriado, será restaurado e viveremos eternamente, não no céu, viveremos eternamente no novo céus e nova terra. Comeremos, beberemos, viveremos, desfrutaremos de comunhão uns com os outros. Minha esposa vai ser minha esposa, pastor? Não, ela será só sua irmã. Não se preocupe, meu irmão. Eu sei que todos vivem uma boa comunhão. Viveremos todos como uma grande, perfeita família para a glória de Deus, sem nenhum efeito degradante do pecado, porque Cristo trará plena cura para todos nós. É com esta verdade que Billy Graham, em seu livro Nearing Home, ele diz: eu não temo a morte, talvez eu tema um pouco o processo, mas a morte em si não. Para o cristão, a morte é a troca de uma pequena tenda para um grande edifício. E eu concluo essa mensagem lendo com vocês o texto de Apocalipse 22, último capítulo da sua Bíblia, nos versos 1 e 2, onde o Senhor nos mostra de modo perfeito esta cura que Ele trará, não apenas para as nações, mas para todo o universo o qual Ele criou. Apocalipse 22, versos 1 e 2. O texto diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Vamos ler juntos o verso 2. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Louvado seja Deus por sua palavra. Que nessa noite, meu irmão, início de noite, o seu coração seja confortado, lembrando-se de que o nosso Deus é o Jeová Rafá, é o Deus que sara. Ele pode sarar as enfermidades físicas com as quais você está lutando, a semelhança de como Ele sarou o nosso querido irmão Dr. Tom Renfro, mas Ele já nos sarou da incredulidade. Talvez exista alguém aqui ou que nos assiste pela internet que não fez a sua decisão de fé ainda. Saiba, esta é a cura mais gloriosa que você pode provar da parte de Deus. Deixar de confiar nos seus próprios méritos e lançar toda a sua confiança nos méritos de Jesus Cristo. E que nós continuemos a viver com a esperança de que, ainda que o nosso homem exterior esteja se corrompendo, o nosso homem interior se renovará. Talvez a maioria de vocês é muito jovem para pensar nisso, mas saibam, se Deus os conceder a graça, nós iremos envelhecer. E
nos momentos de debilidade, como Billy Graham, que hoje está com 98 anos, inerte em cima de uma cama, com osteoporose elevadiça, com seus ossos quebradiços, lutando contra uma pneumonia fortíssima, apenas aguardando o momento em que ele será levado para casa, para a presença de Deus, esperando o momento em que ele receberá um corpo de glória sem limitações. Que essa verdade nos conforte, irmãos. Ore ao Senhor, feche os seus olhos, vamos colocar as nossas vidas diante dele. Nós estamos em tua presença, maravilhoso Deus. Te louvamos por tua palavra e por percebermos que tu és o nosso Jeová Rafa, o Deus que sara. Que o Senhor tem poder de operar milagres sim hoje, e que podemos clamar tanto por nós como pelos nossos que estão sofrendo, quer seja num leito de hospital, quer seja nos seus lares. Nós podemos clamar porque o Senhor é aquele que cura e que pode curar de modo pleno e perfeito, como o fez na vida daquele paralítico. Mas, Senhor, se soberanamente o Senhor decidir não curar, como muitos servos que o Senhor não curou e os glorificou, cura-nos de toda a incredulidade, não apenas aquela que nos separava do Senhor quando estávamos mortos espiritualmente, mas da incredulidade que assedia os nossos corações e tenta nos impedir de caminharmos dia após dia de fé em fé. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a não vacilar em nossa fé, como o próprio Pedro vacilou em alguns momentos. E ajuda-nos, Senhor, a compreendermos esta missão, de que esta cura da incredulidade não é apenas para nós, mas para as nações, e que possamos deixar o nosso egoísmo e lembrarmos daquilo que o próprio Gandhi disse, que aquele que não vive para servir não serve para viver, e que possamos nos dispor a abençoar as nações com a mensagem de esperança e redenção, para que um dia finalmente este corpo que se degrada seja revestido de incorruptibilidade, que vivamos eternamente nesta terra gloriosa restaurada. Maranata, vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus, estabelece o teu reino plenamente em nós e através de nós. Nós aguardamos com esperança, expectativa e fé, para o louvor da tua glória. Nós oramos em nome do nosso amado Redentor Jesus Cristo.